Estamos com ele, galera. Quando a gente traz ele, você não precisa nem ler o título, que você já sabe do que a gente vai falar, né? Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais esse episódio do Bacon Podcast. O episódio tá especial, hein? Mas antes de mais nada, o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta só um pouquinho. Só um pouquinho, né? E também o Bruno. Saindo da toca, vamos lá. Estamos com ele, galera. Quando a gente traz ele, você não precisa nem ler o título, que você já sabe do que a gente vai falar, né? Então estamos com ele aí, que é mega especialista em Tolkien, né? Pelo menos uma grande referência para nós, né? Nerds católicos dessa terra de Santa Cruz. E também é membro, né, do Tolkien Talk. E também tem ali o Guardião Católico, né? E depois vou deixar para que ele apresente aqui, né? Caso você não conheça. Seja muito bem-vindo, Sérgio, novamente ao Bacon Podcast. Olá, Lucas. Agradeço a apresentação altamente elogiosa aí, que eu não mereço tanto. Obrigado a Fernanda, ao Bruno, por me receberem mais uma vez. E hoje, será que a gente vai ter uma batalha dos 5 exércitos aqui nesse nosso diálogo? É verdade, verdade. Muito bom. E antes, né, gente, siga a gente nas nossas redes sociais, na @BaconPodcastBR, também vai lá no YouTube. Esse podcast, você está ouvindo a gente no seu agregador de podcast, ele também está no YouTube. Então vai lá dar uma força pra gente, a gente quer chegar até os 1000 inscritos, né? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, vai ajudar bastante o canal. Por favor, Sérgio, apresenta aí então os seus trabalhos, onde o pessoal pode te encontrar também. Bom, para quem não ouviu o primeiro, esse aqui já é a minha segunda participação aqui no Bacon, né? Primeiro foi um Exato. geralzão de Tolkien. Aliás, a gente falou da série, né? Deu uma geral assim Da na série. série. E agora a gente vai começar a falar especificamente dos livros, né? Para quem não me conhece, então, aqui é Sérgio Ramos. Eu tenho um canal chamado Tolkien Talk, junto com o César Machado. Há 6 anos que a gente está falando sobre Tolkien aí no YouTube. Já tem, hoje tem 112 mil inscritos, mais de 1000 vídeos publicados. Em quantidade de conteúdo, já é o maior canal tolkieniano do mundo do YouTube. Esse aí não tem nenhum que ultrapasse. Lógico que inscritos, né? Aí os canais gringos aí eles têm a vantagem da língua, então tem canal muito maior do que a gente. Mas de conteúdo, ninguém bate o Tolkien Talk, graças a Deus. A gente tem uma bela equipe empenhada em fazer o melhor possível. E fora o Tolkien Talk, eu tenho também o Guardião Católico. Esse é meu empreendimento solo, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica, tanto aspectos biográficos quanto o simbolismo cristão dentro da obra do Tolkien, né? Então, quem quiser conhecer mais, o Tolkien Talk tem 3 vídeos por semana, é domingo, quarta e sexta, fora alguns extras que aparecem. E o Guardião Católico está no ar toda quinta-feira, né? Sempre ao meio-dia. Então, sigam lá, pessoal. É só procurar Tolkien Talk e o Guardião Católico que vocês vão achar, no Instagram e no YouTube, principalmente. Maravilha, vou deixar os links também aqui na descrição, né, para facilitar o caminho aí da galera. Seja no podcast, vai lá na descrição, no YouTube também vai lá na descrição. E é claro, gente, também estamos aí com a campanha, né, do Apoia-se. Então nos ajuda, né? Nos ajude aí a poder a manter, né, esse podcast, a entregar esse conteúdo para você, né? Hoje o gasto que a gente tem não é nem com edição, não é nem com para preparar o conteúdo, não é nem com convidado. Enfim, tudo isso a gente faz aqui por livre e espontânea vontade, né? Os convidados vêm de bom grado aí compartilhar o conhecimento deles. Ah, é? Eu pensei que eu ia receber na minha Pix mais tarde. Ah, não, peraí. Então, corta aí. Tchau, gente. Vamos renegociar aqui. Depois você passa o Muito chapéu bom. aí pro Bruno aí, que o Bruno o Bruno resolve. Vamos embora. Vou falar com ele depois. Muito bom, muito Muito bom. Mas assim, o gasto que a gente tem hoje é com a plataforma que a gente utiliza para estar captando, né, seja os áudios, os vídeos, né, para o conteúdo chegar até você com máxima qualidade, né, seja no podcast, somente por áudio,
seja no podcast ali naquele formato de vídeo, né, que tá fazendo um sucesso aí no Brasil. E a gente tá tentando entrar na onda também, né, vamos ver no que dá. Mas enfim, nos ajuda, né. E você pensa, eu tenho que ajudar com muita coisa. Não, um cafezinho, sabe? Não precisa nem ser café de aeroporto, tá ligado? Que é R$15. Pode ser um café do barzinho mesmo ali, entendeu? Pode ser um pingado, que é R$2. Enfim, não tem problema, né? Toda ajuda será bem-vinda. Hoje a gente conta com 5 colaboradores, né? E a gente agradece imensamente eles, mas a gente precisa de mais, gente. 5 colaboradores, né? Então a gente precisa de mais, né? Para que a gente possa gerar mais conteúdo para vocês, para que a gente consiga fechar e cobrir realmente os gastos, né? Então é isso, fica aí o nosso apelo. Desculpa aí tomar o seu tempo, né? O tempo também do convidado falando isso, mas é porque realmente a gente precisa. Faz parte. Mas assim, o convidado trabalha, hein, gente? Vocês viram, né? O bicho trabalha, hein? É conteúdo aí quase todo dia, né? Da semana. Trabalha pra caramba, né? Tá só começando. Muito bom, né? A gente quer ser assim quando crescer, pô. Quer trabalhar bastante também, ser desse jeito, né? Mas que a gente precisa também da ajuda do povo, né? Para que a gente cresça, se desenvolva, enfim. Mas assim, a gente tá falando aqui, né, a gente vai falar sobre o Hobbit, né? Depois o Bruno vai dar uma sinopse aí do episódio. Mas estamos num hype aí, estamos vivendo um momento de hype, né? Esse famoso hype que eu gosto muito de falar aqui, hype, que é justamente por conta do teaser trailer, né, que saiu ali no Super Bowl 56, né, desse ano aí de 2022, saiu o trailer da série The Lord of the Rings, The Rings of Power, né? Então, os Anéis do Poder. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Senhoras e senhores, estamos aqui então com mais um episódio, né, para você que é fã de Tolkien, para que você que é fã da obra dele, nós não poderíamos deixar de falar desse livro muito especial. Então, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Primeiro eu queria dizer que eu tô me sentindo no último episódio de uma série, sabe? Aquele episódio onde... Travado. Minha internet travando muito, né? Mas vamos lá. Travou. De novo. Vamos lá. Queria dizer que eu tô me sentindo no último episódio de série. Sabe aquele episódio onde a abertura vai sair no meio do episódio já? Porque aconteceu tanta coisa importante que eles demoram pra fazer. Então a gente tá aqui com quase meia hora de podcast e agora só que vem a sinopse. Eu tô com essa sensação. Mas vamos que vamos. A gente vai falar do Hobbit, dispensa apresentações, o livro de introdução do Tolkien, né, o que ele estourou, o livro mais voltado para um público mais jovem, onde ele vai apresentar de forma muito detalhada e fantástica a Terra-média, a jornada do Hobbit, quem são os Hobbits, né, a primeira jornada do Bilbo, conhecendo Gandalf, conhecendo todos os anões, né, até a montanha, em busca, né, do ouro, da recuperação daquilo que o dragão roubou dos anões. Então, bem por cima mesmo, mas tenho certeza que quem está ouvindo a gente já conhece, então vamos acompanhar o que a gente tem para falar desse livro, desse filme, desse quadrinho, porque o Hobbit tem representação em todas as mídias praticamente, né? Exatamente. E a gente fala de Hobbit, a gente fala de Tolkien, né? Eu sei que você tá cansado de ouvir sobre isso aqui no Bacon, porque você já percebeu que a nossa fundação, né, as nossas bases, né, está no catolicismo, está em Tolkien, né? Então, você já pegou isso muito bem. Então, sempre a gente vai trazer, né? Sempre a gente vai relacionar também com Tolkien, com as obras dele. E a gente sempre fala sobre a fantasia, né? Sobre os contos de fadas, né? Depois tem aquele livro famoso, né? História de Fadas, que a gente destrinchou um pouco no podcast que a gente gravou também com o Guilherme Freire, né? Falando sobre o imaginário, né? Enfim. Mas tem também acho que é uma tese, um artigo, não sei, Sérgio, me corrija, por favor, que o Tolkien escreveu em Oxford, né, na universidade, que é Beowulf, os Monstros e os Críticos. Alguma tese, alguma coisa assim. Que ele vai explicar, né, ele vai dar a definição, né, de fantasia dele. Ele vai falar que a fantasia é essa arte subcriativa, né, que ela aquela arte que causa estranheza e admiração.
Então é uma narração de uma história que possui algo muito especial que se distancia da realidade, né? Dessa realidade dura, né? Que nós vivemos, né? Então é esse encantamento, os olhos que brilham, né? Nossa, que lindo! Essa estranheza, esse encantamento, né? Nossa, que diferente, né? Olha que lindo, olha como que é os elfos, olha os hobbits e tal. Mas que traz essa recuperação, que a gente já falou aqui também várias vezes, né? Resumindo aqui, passando também a bola para vocês, o que seria essa recuperação? Que eu falei aqui antes do Bruno, da introdução dele, o mundo perdeu a capacidade de reconhecer a beleza, né? Não só de reconhecer a beleza, mas também de transmitir a beleza. A gente vê em tantas obras de artes que é um fiasco. Agora que a gente está celebrando aí também os 100 anos, né, da semana de 22. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar a beleza, as pessoas não conseguem transmitir a beleza, né, que é certamente por conta de um cansaço que se abateu, né, sobre toda a sociedade, como resultado de uma vida decadente e materialista, certo? Então a gente perde essa capacidade de perceber a beleza no dia a dia. Então os contos de fadas, eles trazem essa recuperação. O que seria isso? Os bons contos de fadas, pelo menos, como, por exemplo, o Hobbit, que nós vamos falar aqui, eles plantam, né, pequenas sementes de descontentamento com a nossa natureza decaída. Então a gente se descontenta com isso, a gente se descontenta com a miséria, a gente vê a beleza e a gente fala, caramba, onde é que está a beleza na minha vida? Onde é que está a beleza nesse mundo? E ele então nos transporta para a realidade, não é um escapismo, não é uma fuga, né? Mas os contos de fadas, eles nos transportam para a realidade dolorosa, realidade difícil. Então essa é a nossa aventura, né? Na realidade dolorosa do dia a dia. E a gente busca nessa realidade dolorosa viver as virtudes, né? Busca enxergar a beleza, busca viver o amor, busca viver o evangelho, né? Enfim, então eu acho que é isso que a fantasia nos traz, assim, né? De forma resumida. Rapaz, depois desse discurso aí eu não tenho mais nem o que falar. Porque realmente esse era o intuito do Tolkien, né? Era isso que atraía ele nos contos de fadas, né? São histórias que fazem você sair da realidade para você poder apreciar melhor a realidade que você vive, né? Você tem lá nos contos de fadas, você tem dragões, você tem magos, tem perigos a serem enfrentados, né? O mundo das fadas, que para o Tolkien eram os elfos, era um mundo belo, lindo, maravilhoso, mas também era um mundo perigoso. Então você tinha que enfrentar aqueles desafios para conseguir alcançar uma recompensa, né? Ou algo bom. Então é o que a gente tem que viver aqui. A gente tem que segurar nossa cruz e carregar ela até o final. E cada um tem a cruz que Deus dá a cada um a cruz que a gente consegue levar. Então é a mesma coisa dos contos de fadas. Por isso que com o afastamento da beleza, da arte hoje em dia, a gente vê histórias, por exemplo, como Game of Thrones, que são legais de acompanhar, são divertidas, mas não tem aqueles valores que o Tolkien passou nos livros dele, nas histórias dele, né? É uma coisa totalmente diferente, o foco é outro. É por isso que eu acho que o Tolkien teria odiado as histórias do Martin, porque elas destoam muito. A gente até falou isso um pouco no episódio passado, né, quando eu participei. Então, eu acho assim, o Tolkien ele veio para fazer esse resgate dos contos de fadas, como ele mesmo reclamava, que era um tipo de histórias que foi sendo relegado às crianças, as babás contando aquelas histórias, né, e tal. E ele achava que não, que os contos de fadas são para todos, não são apenas para crianças, né? E então ele fez esse resgate. Ele deixou de ver os elfos, que ele via no começo como aquelas criaturinhas pequenas e fofas e tudo, e passou a ter outra visão dos elfos, que seriam as fadas, né? Que serão pessoas nobres, altivas, em consonância com a natureza e que deviam ser, cujos exemplos deviam ser seguidos. Os elfos para o Tolkien são isso. São seres humanos evoluídos que nós deveríamos aspirar a ser que nem eles, né? Então o Tolkien faz esse resgate. O Hobbit eu acho fantástico, porque ele é despretensioso, mas é como o próprio C.S. Lewis falou, depois de 5, 10, 20 vezes que você lê o Hobbit, você vê quão profundo ele é, né? A mensagem que ele quer passar, cada vez que você lê, você relê, você vê novas nuances, apesar de ser um livro simples. Ele é um livro que ele cresce conforme ele é contado, né? Você vê que ele começa num tom bem mais infantil, mais de brincadeira, e conforme os capítulos vão passando, ele vai ficando mais sério, mais sombrio, né? É uma coisa que acontece com o próprio Senhor dos Anéis depois. O primeiro capítulo dele, apesar de não ser tão
tão infantil quanto o livro Hobbit, ele começa mais alegre e depois ele vai ficando cada vez mais sério, mais sombrio. Você vê que tem um perigo rondando ali, aquela terra alegre dos hobbits, né? E eles vão ter que enfrentar aquilo. É assim, e a gente pode levar isso para a nossa vida. Nós vamos ter nossas dificuldades, mas a gente sabe que a gente tem que ter a esperança que no fim a gente Deus vai mostrar o caminho e a gente vai conseguir, né? Seja lá o que intuito for, a vida eterna, né? Ser uma pessoa boa, os valores cristãos, né? E assim vai. E eu acho assim que um dos grandes êxitos do Hobbit é exatamente esse, assim. Ele surgiu como um conto mais juvenil, igual eu estava falando, só que a capacidade do Tolkien de te prender, de detalhar tudo, de te levar para um passeio na Terra-média, para te mostrar, te apresentar. Travei de novo, né? Então, mas pode continuar que a gente vai tentando acompanhar seu raciocínio. Tá. A capacidade que o Tolkien Porque depois, tem sabe por que eu tô falando isso? Porque o seu áudio, o seu vídeo, ele continua gravando normal. Entendi. Não, beleza, então. A capacidade que o Tolkien tem de pegar, né, aquela história que começa meio infantil, apresentar a Terra-média, os mínimos detalhes, os hobbits, como eles se relacionam, o que eles são, né, a essência desses personagens, e aí essa coerência de evolução cadenciada, onde nada atropela, tipo, ele não demora, mas ele também não acelera, e essa cadência que vai vindo e vai crescendo e vai ganhando um tom épico pra série, assim, tipo, é maravilhoso. E ele começa mostrando, assim, pelo menos pra mim, isso é maravilhoso. Esse personagem que não quer sair de casa, que não quer, que quer ficar ali na dele, naquele comecinho do tipo, cara, minha vida tá tão boa aqui, pra que eu vou sair daqui? E aí o Tolkien, ele te convence a seguir essa jornada, tipo, você se coloca no lugar do Bilbo e fala, meu, ele tem muita razão, ele não, pra que eu vou sair daqui? Só que o Tolkien, através do Gandalf, ele convence o Bilbo e te convence. Essa capacidade narrativa dele, assim, é de um despertar mesmo pra fantasia, né? Fazendo aqui até saindo um pouco até da obra nesse sentido. Mas é exatamente isso. O Hobbit, ele é a porta de entrada porque ele é um convite à fantasia para além do Hobbit. Onde ele te leva não só para as obras do Tolkien, mas para a fantasia de maneira geral, assim. Acho que é por isso que ele inaugura de forma tão formidável essa nova visão do que é a fantasia. E é um convite também não só a adentrar nessa aventura, mas é literalmente um convite, né, a jornada do herói a fazer parte de algo maior, a sair do seu egoísmo, da sua vida, por mais que realmente a vida do Bilbo era muito boa e dá vontade de ficar lá. E muitas vezes a gente, na nossa vida, tem uma situação muito confortável e muito boa, mas Deus nos pede algo mais, né? Deus nos pede algo maior e o convite do Gandalf pro Bilbo é esse, né? Sai da tua casa, faz esse sacrifício ajude os seus amigos, ajude as pessoas, que faça parte de algo além daquilo que é só a sua rotina, aquilo que é além daquilo que é só você, né? Pare de olhar tanto para dentro e veja o mundo lá fora. Então é um ensinamento muito bonito, é muito simples e muito bonito, e é excelente, por exemplo, para você passar para crianças, principalmente para adolescentes que estão realmente se descobrindo, que estão realmente se conhecendo para enfrentar a realidade. A gente sabe que o Hobbit, ele tem um otimismo sobre a vida que a gente não vê tanto no Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, ele já é mais pesado, ele já é mais maduro nesse sentido. Mas o Hobbit, por isso que eu acho o Hobbit uma excelente obra para os jovens, porque os jovens, eles precisam desse otimismo para sair para fora, para enfrentar a realidade, porque a realidade ela vai vir mesmo de qualquer jeito, né? Então, o Hobbit, para mim, é uma excelente obra introdutória, principalmente para aqueles que são mais jovens, mas assim, até para os adultos é excelente, é um passeio na Terra-média, é uma leitura leve, é uma leitura profunda que você cheio consegue... de símbolos, né? Exatamente. Símbolos de autoconhecimento, símbolos de vocação, símbolos de sacrifício, símbolos de amizade, de honra, de nobreza, enfim, assim, uma obra fantástica, né? Como todas do Tolkien. E eu quero só fazer um comentário aqui, antes que eu esqueça, antes que a gente se perca na descrição disso tudo, mas que, diferente do Senhor dos Anéis, é imprescindível que você leia o Hobbit. O Senhor dos Anéis, o filme, ele é muito mais coerente com o que foi escrito. Então, tudo bem, eu indico que leia da mesma forma, mas assim, não é que você vai perder e vai... Não, o Hobbit é outro livro. O filme é outra história, praticamente. Por mais que os filmes sejam bons, o livro, assim, é incomparável. Os filmes seriam bons se não fosse do Hobbit. Se fosse um filme qualquer, seria bom, mas porque é do Hobbit não é bom, entendeu?
O primeiro filme até salva um pouquinho, né? O primeiro é mais parecido com o livro. Sim. Agora, a partir do O primeiro ele segundo... não impacta tanto, né? O primeiro ele não traz o O impacto das segundo, pra mudanças. mim, é o pior, assim. Pra mim também. Porque não tem nada a ver, né? Traz É o quando primeiro, foi... ele traz aquela leveza, né? Ele traz aquela cadência que tem no livro. O segundo não existe e aí deveria ir direto pro terceiro. E muda um monte de coisa É. também no terceiro, mas enfim. O segundo eu comecei a assistir, peraí, mas isso aqui não tem no livro. Aí peraí, isso aqui tá diferente. Peraí, isso aqui... Não, cara. E eu tinha levado a minha esposa e mais a minha cunhada com então o namorado dela. E eu virei para eles, olha, mas não é assim não, viu? No livro fiquei com vergonha de ter levado pra assistir, né? Eu digo, olha, mas no livro não é assim não e tal. Acho que a gente realmente... errou a sessão, não sei onde. Aí eu sei que quando eu fui pra assistir o terceiro filme, eu já fui na disposição assim, não, só espero que seja uma história legal, mesmo que não seja do Hobbit, só espero que seja legal, porque aquele segundo, acho que foi por isso que eu vi melhor, que eu achei melhorzinho o terceiro, porque eu já fui assim, não esperando nada. O segundo foi dele. muito decepcionante, porque o primeiro ele levou bem, né? Tipo, não tava perfeito, mas tava bom. Você criou uma expectativa legal. Aí no segundo eu falei, o que aconteceu? Tá bom. O erro foi ter virado 3, né? Os caras tiveram Tá que cheio de fazer erros, isso, né? Quem dirigia era o Guilherme Del Toro, aí ele teve que Aí sair mudou. aí entrou o Peter Jackson, aí não sabia o que fazer. Verdade. Foi bem confuso mesmo. Mas assim, é interessante que o Bruno, a Fernanda tava falando, né? Porque além de ser, né, uma grande obra ali com um valor mesmo literário, ele traz esses dramas humanos, né? Então, tanto o Hobbit quanto o Senhor dos Anéis, eles realmente fazem a gente ir de encontro, né, com esses dramas humanos, né, sobre os valores, enfim. Então, igual a gente gravou recentemente com o Joel Gracioso, falando de Santo Agostinho, a gente falou das confissões, falava sobre isso das confissões. O Hobbit e o Senhor dos Anéis também tem um poder de fazer essa mesma coisa, né, porém de uma forma diferente, né, através do imaginário, através da fantasia. Mas entrando, né, na mitologia, né, digamos assim, a gente não vai contar aqui parte a parte da história, até mesmo porque não daria, né, enfim, não daria e também não é a nossa intenção. A nossa intenção não é contar o filme do começo ao fim, não é contar os livros do começo ao fim, né, nunca é essa a nossa intenção no podcast, mas é trazer os principais pontos, principais... até situações, até cenas, mas que nos remetem a alguma coisa, né? Enfim, os principais valores, né? Aquilo que está ao entorno e tudo mais, né? Mas entrando então nessa questão da mitologia, né? Tanto o Hobbit, depois também o Senhor dos Anéis, que se passa, né, na Terra-média. É interessante porque a Terra-média, o legendário, não sei se eu tô falando besteira, Sérgio, mas Tá certo. legendário que o Tolkien construiu, ele traz elementos, né, da mitologia nórdica, também greco-romana, com a doutrina moral cristã, né? Então ele meio que une isso, né? E o Tolkien, ele era um grande estudioso da mitologia nórdica também, e depois a gente pode falar, porque ele era um filólogo também, Tolkien, né? Então, a gente poderia falar um pouquinho mais, né, sobre a mitologia, onde Tolkien trouxe, né, esses elementos aí também da Terra-média. Eu acho até engraçado quando as pessoas, lá no Guardião Católico, uma vez ou outra, são poucas pessoas, mas aparecem e falam assim, não, Tolkien se baseou unicamente na mitologia nórdica, tudo aí é coisa de... Não tem nada de cristianismo aí. Eu não tenho paciência de ficar explicando, olha, sabe a Igreja Católica? Ela foi para vários países e ela não exterminou ninguém ali, não. Ela cristianizou aqueles países, né? É a mesma coisa que o Tolkien fez com a obra dele. Ele pega influência da Grécia, pega da Finlândia, pega dos países nórdicos, e ele cristianiza aqueles mitos, aquelas lendas, aqueles personagens, aquelas raças. Então o que ele está fazendo ali, ele está cristianizando aquele paganismo que ele aprendeu, que ele tanto admirou. Ele admirava o bom pagão, que era aquele pagão virtuoso, que tinha, né, aquelas histórias antigamente que tinha isso, que são nada menos que aquelas que a gente falou da outra vez, que são as sementes do verbo, né? Todas as culturas não cristãs, seja pagãs, elas têm algumas sementes do verbo, né? Tem certas coisas que dá para se entender que foi Deus que colocou no entendimento daquele povo que vai levar eles à verdade. Então, Tolkien sabia apreciar isso. E quando ele pega, por exemplo, um troll, que é lá da mitologia nórdica, pega um elfo, também era da mitologia nórdica, ele vai cristianizar aquilo, ele vai mostrar que o troll ele é uma deturpação de algo que era bom. Então, tem os entes.
E aí o Morgoth vai e deturpa os entes para criar os Trolls, quer dizer, que são criaturas que vão atuar pelo mal. Da mesma forma tem os Elfos, que eram criaturas nórdicas, tudo bem. Só que aqui pro Tolkien são seres humanos elevados. Ele até se arrependeu depois de ter utilizado o nome Elfo. Ele se arrependeu porque o pessoal fazia muito paralelo dos Elfos dele com os Elfos da mitologia nórdica. Né? É até engraçado hoje o pessoal da série alegar que os Elfos todos têm que ser brancos, quando o próprio Tolkien depois ele renegou a utilização do nome elfo, porque o pessoal diz, não, mas só tem que ter elfo branco porque o Tolkien utilizou a mitologia nórdica, sim, mas depois ele até se arrependeu de ter utilizado o termo elfo. Era uma coisa diferente para o Tolkien, não era aqueles elfos da mitologia nórdica. Então ele cristianizou tudo isso, a questão do dragão, né, que como o Lucas falou, vem do Beowulf, o dragão. Não preciso nem explicar, até o Chesterton também citava a questão do dragão, né? Que o católico sabia que ele tinha dragões a enfrentar, não os dragões dos contos de fadas, mas os dragões reais da nossa vida, né? A gente tem que ser guerreiro para enfrentar mesmo. Então, para mim é isso. O Tolkien ele cristianizou essas influências dele, essas influências pagãs, né? De outras culturas. Uma das maiores foi a mitologia da Finlândia, né? O Kalevala, da qual ele puxou muita coisa e criou a história dos filhos de Húrin, né? É a história mais trágica que o Tolkien criou, a história de Túrin e Turamba. Tem a questão do Édipo Rei também, que ele utilizou também no Túrin, também ele mesmo disse que tinha essa influência. E aí vai, o Beowulf tem muita coisa no Hobbit, tem a questão do dragão, do tesouro do dragão, aquele furto do cálice que o Bilbo pega, também tem essa cena lá no Beowulf. Então, praticamente era uma das histórias preferidas do Tolkien, das histórias antigas. E é isso, e ele conseguiu criar a mitologia dele, né? Ele teve essa ideia, né? Almejou criar uma mitologia para a Inglaterra, porque ele achava que era muito pobre o que eles tinham até então, né? Ele disse, não, nós temos as histórias arturianas, só que elas são meio que emprestadas, não são nossas realmente, e ele queria ter uma coisa só da Inglaterra. Então, ele veio com essa história dos elfos, no Silmarillion tem um personagem que o Christopher Tolkien deixou de fora de propósito, que seria o Eärol, ou Aelfwine, que seria um anglo-saxão que no passado viajou para o oeste e acabou chegando nas Terras Imortais. E quando ele chega lá, os elfos começam a contar a história para ele. E são as histórias que fazem parte do Silmarillion. E só que o Christopher Tolkien, ele achou que ia ser demais colocar isso no Silmarillion, porque ia confundir mais ainda o leitor, né? Vamos lembrar que o Christopher ele teve que fazer uma edição de 20 caixas ou mais de papéis com escritos esparsos. Então ele colocar mais esse fator na narrativa, ele achou que ia ficar muito complicado, então ele resolveu tirar. Mas tudo faz parte da história que o Tolkien tinha de contar essa grande mitologia. Tem uma carta que ele escreveu que ele até fala, ele fala para o interlocutor dele, olha, não ria, mas certa vez eu tive essa ambição de criar uma mitologia e tal, e depois abandonei. Só que ele nunca abandonou essa ideia, na verdade, porque tem escritos dele até o final da vida, onde ele faz relações, por exemplo, do condado com a latitude de Oxford, Gondor ali com a Itália, Veneza, Ravenna seria Minas Tirith. Ele faz essas relações dos locais da Terra-média com os locais da vida real, do nosso mundo primário. Então, a gente vê que ele nunca abandonou essa ideia. E, recentemente, eu acho que eu até falei no outro podcast que eu participei, né? A gente descobriu que saiu num livro de 2018, que ele escreveu uma carta para a Edith, que veio a ser a esposa dele, onde ele fala que o intuito dele, com a mitologia que ele estava criando, era tornar a Inglaterra católica novamente. Então, sempre a ideia de espalhar o cristianismo, os ensinamentos da Igreja Católica através das histórias dele. Tem carta onde ele fala, mais ou menos assim, que um leitor que lesse as histórias dele, na hora já ia saber que ele era um escritor cristão. Talvez não que ele fosse um católico romano, mas ao menos que ele fosse cristão, isso aí já estava na cara. Então, para ele era óbvio. Era uma coisa que quem lesse a história, quem lesse as obras dele, já ia saber, não, isso aqui é um cristão falando aqui, contando uma história cristã. Apesar de não ter os elementos muito explícitos, né? O Tolkien não gostava muito de alegoria e tudo, então ele colocou mais isso na simbologia da obra. Agora eu não sei como é que o povo, lendo isso, ficou achando que os hobbits eram uns hippie maconheiros. Aí eu não sei. Aí eu não consigo entender, mas beleza. É verdade. É até interessante, você estava falando sobre aquilo que já existia de fantasia também na época, né, ali de tradição literária,
E também a fantasia fantástica que existia ali naquele momento ali na Inglaterra era também fazia parte de uma literatura também mais adulta, né? Que misturava aventura com magia, porém com uma dose de violência e também de seriedade, né? O Hobbit, ele entra como um livro também que ele escreveu para os filhos dele, né? Então, um livro infantil. Então, é um mundo adulto visto pelos olhos de uma criança, assim, digamos assim, né? O Hobbit que entra na aventura junto com os adultos, né? E tem também uma questão, né, que antes, acho que se eu tiver errado você fala, Sérgio, eu acredito que você deve conhecer porque você gosta muito, né, do Conan, mas já Sim. existia, né, já. O Conan, ele era meio que também fazia parte, né, dessa literatura fantástica que existia antes do Hobbit, né? Assim, de questão de publicação, sim, o Conan foi publicado antes, né? Na verdade, o Robert Howard, que é o criador do Conan, ele faleceu em 36, né? O Hobbit foi publicado em 37. Não, 36 ou 38, agora eu não lembro. Mas assim, o Conan já existia quando saiu o Hobbit, só que não houve a questão da influência, né? Porque não deu, porque o Robert Howard, ele publicava em revistas pulp norte-americanas, que eram revistas baratas, feitas com meio que com madeira que sobrava, resto de papel, quase com uma coisa reciclada. Por isso que o valor era tão baixo, que era vendido mesmo, você lia e jogava fora. Era uma coisa bem barata na época, comprava na banca, lia e dava destino, né? Então era uma literatura muito muito localizada, muito regionalizada ali dos americanos. Não tinha como ela chegar do outro lado do oceano para chegar lá na Inglaterra. Já o Tolkien não, né? O Tolkien ele já começou publicando o livro logo. E o Hobbit foi publicado em 38. O Robert Howard não teve condições de ler o Hobbit porque ele já tinha falecido. Foi em 36 mesmo que ele faleceu. E questão de influência não teve como um influenciar o outro porque ele não teve como ter acesso a uma obra do outro, né? O Robert Howard publicava nessas revistas pulp e não tinha como elas chegarem nas mãos do Tolkien. Ele só foi ter acesso ao Robert Howard já lá para 64, mais ou menos, que foi quando ele ganhou uma antologia onde tinha uma história do Conan. Mas eram desenvolvimentos bem diferentes, porque o Robert Howard, o pensamento dele era mais assim, que a civilização não prestava, ou pelo menos que a civilização era hipócrita, né? Porque ele diz, tem uma fala bem famosa do Conan, onde ele está no julgamento, ele se nega a falar certa coisa, porque senão ele ia entregar um amigo dele. Né? Aí ele fala assim, somente aqui na civilização onde o homem pode falar uma coisa dessas sem ter seu crânio esmagado, né? Por quê? Porque se fosse assim fora da civilização, não teria essa hipocrisia. Você falou uma coisa que não devia, então, peraí, vamos resolver aqui no mano a mano e não engravatados, falando besteira, num julgamento mal feito, né? Sabendo que o juiz era corrupto, quem está ali também não prestava e tudo mais. Então ele tinha essa crítica à civilização e às vezes ele colocava que o homem selvagem, entre aspas, às vezes ele tinha atitudes muito mais nobres do que o homem civilizado. Então, e já o Tolkien é diferente. O Tolkien ele preferia mais ir pelo campo dos contos de fadas. Embora que é interessante, o Robert Howard ele era fã do Chesterton. Ele tem vários contos dele onde ele cita pequenos trechos dos poemas do Chesterton no início.